Bom, então aqui só para registrar, iniciando a gravação aqui do grupo de estudos em aprimoramento humano e justiça, né? Então hoje a gente vai ver o capítulo 4 do Buchanan, Nosso Destino Moral, é o nome do livro dele, né? Eu fiz um tipo de um fichamento, uma síntese aí, eu consegui fazer ontem, foi corrido, mas esses capítulos são curtos, né? Então facilita um pouco a gente fazer isso, né? Bom, o nome do capítulo é Pré-História Revisionista, embora ele use a palavra history, né, com S, não history, né, mas que daí seria uma história, e não exatamente uma história no sentido histórico, no sentido mais de uma narrativa, né? Assim, obtendo a história correta da origem da moralidade. Então ele vai tentar, assim, ele meio que discutiu, né, nos capítulos anteriores, uma certa visão do que como a moralidade surgiu, e assim, ele até vai dizer no final desse capítulo que ele não está tão preocupado com o que ele chama ali de conservadores, né, que seriam os conservadores evolutivos, né, mas de alguma maneira ele está preocupado em mostrar que algumas narrativas sobre como a moralidade surgiu e como é que ela era são equivocadas, mas não só isso. Acho que o problema principal dele, eu acho que é o que ele tenta mostrar nesse capítulo, é que não é só como a moralidade era quando ela surgiu, mas como ela é hoje, e do fato de que ela era de uma determinada maneira na origem, não quer dizer que ela tem que ser de uma determinada maneira hoje. E também ele tenta mostrar, eu acho que o ponto que eu acho que é interessante desse capítulo, é que mesmo na origem, ela não era como eles dizem que era. A coisa é um pouco mais complexa do que o que ele vai chamar aqui de uma visão padrão, né? Existe uma certa história padrão de como era a moralidade no começo, e ele vai tentar, então, mostrar que essa visão padrão ela tem algumas limitações, ela não consegue dar conta de explicar a moralidade, né? Por alguns problemas explicativos, né? Ele começa assim, então, assim, ele começa fazendo uma síntese do que ele fez até agora, então, o livro, assim, é uma vantagem, claro que isso torna o livro repetitivo, mas, ao mesmo tempo, isso demonstra uma consciência do autor, né, assim, eu acho que ele segue muito uma regra que um professor meu falava, né, eu tinha um professor na graduação, que era o Raul Marques, acho que o Alberto não conheceu lá em Santa Catarina, porque ele se aposentou, acho, um pouco antes do Alberto fazer o mestrado lá. Uma questão de saúde. Não conhecer. Hã? Não conhecer. Eu acho que ele se aposentou um pouquinho antes de eu terminar a graduação, pelo que eu lembro, assim, porque ele teve um problema de saúde. Assim, na verdade, ele estava planejando fazer um pós-doutorado na Alemanha, já tinha feito o doutorado na Alemanha, ele ia fazer o pós-doutorado, e quando ele foi fazer o exame para sair, descobriram, acho que um câncer, uma coisa assim. Então, ele não morreu disso, porque ele viveu muito tempo depois, eu acabei não visitando, mas muitas pessoas que eu conhecia visitavam ele, né? Porque ele continuou morando lá, acho que no sul da ilha, uma coisa assim. Bom, então aqui ele vai apresentar uma síntese, né, do que ele fez. No prefácio, ele diz que ele falou, né, na verdade, os tipos de moralidade que os seres humanos possuem e os tipos de agentes morais que são e como isso depende do meio, né? Eu acho que assim, acho que uma tese forte desse livro, que está permeando todos os capítulos, e eu acho que é a novidade, pelo menos para mim, assim, acho que é o que o livro traz, é essa ideia da dependência do valor moral do meio em que a gente vive. Porque a gente, às vezes, sei lá, por influência kantiana, pensa que a moralidade é independente do que aconteça, né? E ele diz, não, o meio influencia significativamente o tipo de moralidade que a gente pode ter. Daí é que ele traz também um outro aspecto, e aqui eu acho que é uma dimensão de justiça que o livro acaba tendo, né, de alguma maneira, é que os indivíduos eles têm diferentes capacidades de controlar o meio em que eles vivem, né? Vamos pensar, pessoas que têm mais recursos, elas têm mais condições de lidar com meios adversos do que pessoas com menos recursos.
Ou seja, no caso de uma situação como está acontecendo no Rio Grande do Sul, as pessoas com mais condições, elas conseguem ter mais controle sobre as suas variáveis, vamos dizer assim. As pessoas com menos recursos têm mais dificuldade. E isso impacta na moralidade das pessoas. E assim, também isso acarreta para ele que alguns indivíduos vão ter mais controle sobre a moralidade que a gente pode ter, né, e o tipo de agente moral que a gente pode ser. Mas que esses indivíduos que têm esse controle, eles não são responsabilizados por isso e normalmente eles não prestam atenção a isso. Ou seja, geralmente a gente ignora, assim como essas pessoas que têm mais controle ignoram, que a gente poderia influenciar positivamente ou negativamente o meio das pessoas e com isso também a moralidade que as pessoas têm ou deixam de ter. E assim, com isso ele conclui que de maneira involuntária as pessoas então têm criado algumas condições, assim, não é que essas pessoas que têm poder desejam fazer isso, mas elas sem querer elas acabam fomentando ou criando condições que determinam de certa maneira os nossos valores morais. Então, nosso destino moral, que é o nome do livro, né? Então, ele é influenciado também pelo que a gente faz. Então, ou seja, é um destino moral, mas é um destino que a gente poderia agir de alguma maneira para mudar ele. Então, acho que é isso também o que o livro tenta mostrar, que o destino não é tão destino, assim. Acho que o que ele tenta mostrar com o livro é que se a nossa moralidade é de uma maneira ou de outra, em parte é pelo que a gente faz, e não só pelo que a gente recebe. E daí ele fala que ele quer entender melhor como é que funciona essa interação entre a nossa mente moral e esses meios sociais, né, que influenciam a nossa mente moral, exatamente para tentar exercer algum tipo de controle, ou seja, que tipo de controle que a gente poderia exercer no nosso destino moral, para que a gente não deixe, então, o nosso destino moral ao acaso. Nós não temos o que fazer. Então, se a gente vai virar, como ele fala, ou seja, se o tribalismo vai tomar conta, então a gente não tem que fazer nada, não pode fazer nada. Então, ele não está a fim de aceitar isso, né? Bom, e daí uma outra parte ainda, isso ele está resumindo o que ele já fez, né? Então, se a gente está preocupado com a moralidade que a gente tem, particularmente com o tipo de moralidade que é predominante, então, deveríamos, então, desenvolver uma teoria que seja suficientemente informada para a gente tratar do que ele chama ali do design institucional, né? E que esse design institucional seja orientado ao progresso moral. Então, ou seja, isso também ele vai falar em vários momentos desse capítulo, essa ideia de que ele está, assim, ele quer explicar como é possível o progresso moral e como é possível o regresso moral. Ele está tentando explicar as duas coisas. A teoria que ele quer oferecer, ela tenta explicar tanto um lado quanto o outro. Mas é explicar no sentido de fornecer recursos, informações, conhecimento, para que a gente possa caminhar para o progresso, para a gente continuar melhorando. Bom, isso era a síntese do que ele falou no prefácio. Depois ele faz uma síntese do que ele fala nos outros capítulos também. Então ele começa. No parágrafo seguinte, ele vai dizer o que eu fiz no capítulo 2. Então ele diz que ele delineou os contornos de uma história evolutiva, que ele chama que essa história evolutiva é a explicação padrão que a gente tem. Então, é uma explicação que as pessoas geralmente têm de como a moralidade surgiu e se desenvolveu, vamos dizer assim. E, particularmente, nessas narrativas padrões, nessas histórias padrões da evolução moral dos seres humanos, então ele traz que muitos defendem que quando a moralidade surgiu, lá no assim, ele fala aqui do Pleistoceno. Eu não sou muito especialista, pessoal, nessas partes aí da história, e até talvez depois a gente possa procurar uma dessas tabelas assim que retratam intuitivamente como é que eram esses períodos, será Jurássico, Pleistoceno, etc. Esses diferentes períodos da história do planeta Terra, né? Para a gente tentar entender, talvez mais visualmente, isso que ele está falando, porque para a gente, pelo menos que a gente que é da filosofia, que não é da antropologia, da arqueologia, da história, para a gente é um pouco mais menos intuitivo, mais abstrato, né? Essas distinções, né? Então, ou seja, mas a história padrão vai dizer que a moralidade surgiu como um tipo de regra, um tipo de mecanismo de cooperação dentro do grupo, né?
e que facilitava a competição com outros grupos. Então, ou seja, a ideia é que você tinha regras dentro do grupo que tornavam o teu grupo mais forte diante da pressão que os outros grupos geravam. E que que as regras morais, as motivações morais, as práticas morais, elas facilitavam isso. Ou seja, a gente tinha regras morais porque as pessoas que eram morais dentro do grupo aumentavam a capacidade do grupo lutar com os outros grupos pela sobrevivência. E geralmente a gente tinha recursos escassos, coisas do tipo, né? Então, por isso que havia esse tipo de disputa aí. E a moralidade, então, nesse contexto, ela tendia a ser tribalista. Eu não vou ler tudo, sintetizar, porque, assim, você tinha que proteger o teu grupo tinha que ser mais forte do que o outro grupo, senão vocês morreriam todos, então poderiam ser todos mortos. Então, a ideia é que a moral, inicialmente, ela tinha esse caráter mais voltado para si mesmo. Isso é o que ele falou no capítulo 2. Também no capítulo 2, ele diz que ele lapidou, né, a distinção entre moralidades tribalistas e inclusivistas, né, porque isso também é uma coisa que ele defende, que ele sustenta que o que ele quer fazer tem que explicar. Então tem aquela história das duas grandes expansões, e as duas grandes expansões são exatamente moralidades inclusivistas, e que ele defende no livro todo, de certa maneira, de que a visão padrão que ele está falando até agora aqui, ela não dá conta de explicar essas duas grandes expansões, que é principalmente a inclusão de todos os seres humanos dentro da esfera moral, e depois a inclusão de alguns animais, pelo menos não humanos, na esfera moral. Daí ele traz essa questão dos dois dogmas, né, o dogma tribalista, ou seja, o dogma tribalista é a ideia de que a moralidade, na sua origem, e que a moralidade, por causa da natureza humana, ela é necessariamente tribalista, ou seja, a gente tem uma moralidade que tende a favorecer sempre o nosso grupo. E também o outro dogma, que eu já comentei, eu acho, no outro grupo, assim, que isso é uma coisa que está me chamando a atenção desse livro, e particularmente para relacionar isso com, por exemplo, a posição de um outro texto que eu leio com meus estudantes ali, na verdade, que era o do Derek Leben, sobre inteligência artificial, e que ele tenta explicar a moralidade dos robôs, né, a partir desse dogma da cooperação, porque ele tende a pensar também que a moralidade é necessariamente cooperação. E o que o autor desse livro, o Buchanan, está defendendo é que isso também é um dogma. Assim, não necessariamente a moralidade tem a ver apenas com questões de cooperação. A moralidade tem a ver com outras coisas também, e nem tudo que a moralidade tem a ver com cooperação. Bom, o capítulo 3, daí, que é o anterior, que a gente viu no mês passado, tentou mostrar que, dado que a gente tem essa explicação padrão, né, que ele está reconstruindo aqui nessa introdução, se poderia explicar, assim, como é que você explicaria as duas expansões, né? Mas no capítulo 3 se mostrou que essa explicação padrão, ela não dá conta de explicar essas expansões, né? Não explica a primeira, então a gente viu a Maria que apresentou, acho, pelo que eu lembro, ou foi a Andressa, não lembro. Acho que foi a Maria que apresentou no grupo passado. Não explica a primeira expansão, e explica muito pior ainda a segunda. Então, ou seja, a gente teria visto que essas expansões não conseguem ser acompanhadas por essa narrativa. Assim, essas expansões aparecem como eventos anômalos, que a teoria não dá conta. E por isso a gente precisa começar de novo, a gente precisa tentar dar uma explicação que consiga resolver esse grande quebra-cabeça, porque isso é um grande quebra-cabeça, ou seja, como é que você explica a moralidade e como ela surgiu, e você não dá conta de explicar o desenvolvimento da moralidade. Inclusive, o final desse capítulo, eu não sei como é que o livro vai terminar, né, mas o final desse capítulo, ele exatamente defende que o que ele quer fazer é tentar chamar atenção para os biólogos evolutivos, para eles explicar não apenas o que era a moralidade na origem. Então, ou seja, ele até vai defender até o final do capítulo que ele não acredita, ele não está defendendo, ele diria, os bons biólogos evolutivos, eles não estão comprometidos com essa visão padrão. Então, os bons biólogos evolutivos, eles não defendem isso. Mas talvez o problema com muito dos biólogos evolutivos
seja que eles ainda dão muito pouca importância para a explicação de o que a moralidade se tornou, do que a moralidade, como acontece o desenvolvimento da moralidade. Então, não é só como ela veio, ela apareceu na história da humanidade, mas o que ela virou depois disso. E como é que acontece essa modificação. Então, ele está tentando apenas esboçar no livro uma hipótese. Eu acho que a moralidade se desenvolve dessa maneira, que tem a ver com o meio que as pessoas vivem, e que um certo meio favorece o tribalismo, um outro meio, que ele chama ali, vai usar uma sigla, que é a sigla EEA, né? Ele vai usar nesse texto, já tem usado em vários momentos, que seria, traduzindo, meio de adaptação evolutiva. Então, dependendo do meio de adaptação evolutiva, você pode ter condições mais favoráveis para a moralidade tribalista ou mais favoráveis para a moralidade inclusiva. E é isso que ele vai mostrar, que já na origem da moralidade, não era tão 880, vamos dizer assim, não era apenas a moralidade tribalista. Ele vai defender que até mesmo quando a moralidade surgiu, haviam, em número menor, mas haviam algumas respostas morais que eram também inclusivistas e não necessariamente tribalistas. Então, assim, até mesmo a história da narrativa do começo, ela tem alguns problemas. Ele até diz aqui que ele vai fazer uma analogia de um detetive, que ele cita um autor, um detetive que eu não conheço nesse momento, não sei se alguém conhece, eu não lembro aqui o nome agora. Bom, vamos continuando aqui. Bom, depois a sessão seguinte, essa sessão sobre as duas confusões que criam o grande quebra-cabeça, né? Ele diz que se você vai fazer esse processo de retrocesso que seja produtivo, né, para identificar os sinais que levaram ao grande quebra-cabeça, então ele fala que um dos pontos é essa questão da inferência, uma inferência que ele diz de como se desenvolveu originalmente a moralidade, a como a moralidade é ou como a moralidade vai ser. E ele vai dizer que para essa narrativa, principalmente da moralidade padrão, aí dessa visão padrão da moralidade funcionar, ela só funciona se ele supõe algumas coisas que ele vai dizer que são falsas. Ou seja, existem algumas suposições na narrativa padrão que tentam garantir que aquilo que a moralidade era inicialmente, ela tem que ser e será. E eles defendem que a moralidade, a natureza humana é tal que a gente vai ser sempre tribalista. E ele não quer aceitar essa conclusão. Então, ou seja, uma das suposições é que o ambiente, no momento que a moralidade nasceu, ele era uniformemente hostil. E ele defende que isso pode não ter sido o caso, e que haveria evidências antropológicas e arqueológicas de que a moralidade não era necessariamente tribalista, porque o ambiente não era hostil em geral. Você tinha alguns locais em que você tinha condições um pouco mais favoráveis. E evidências, assim, ele vai falar de algumas práticas que sugerem que não era tão tribalista assim, porque havia algum tipo de interação que não era meramente hostil com os outros grupos. Bom, ele vai dizer que a explicação que é dele, né, que a moralidade é dualista e não só tribalista, é mais plausível, a não ser que a gente suponha certas coisas. Porque ele está dizendo, existem suposições, ele diz, a não ser que você tenha certas hipóteses de fundo que você não está reconhecendo e que são suposições apenas e que podem ser questionadas, você tem que aceitar que a moral ela tem os dois aspectos, que não é só tribal, mas tribal inclusivista também, mesmo na origem. Assim, uma dessas é assim, alguns pensam que a moralidade inclusiva ela seria muito prejudicial e que a natureza humana seria incapaz de uma moral não tribal nesse momento, por exemplo. Ou seja, e ele vai mostrar que não era assim, a moral inclusivista, que ele vai falar do caso do comércio, do caso do acasalamento entre pessoas de grupos diferentes, e um outro terceiro caso, que agora eu não lembro, mas ele vai dizer, ó, esses três casos, assim, poderia dar vantagem ao grupo. Então, o grupo poderia ter vantagem adaptativa nesses tipos de interação.
Então, não necessariamente ter uma moral que incluísse mesmo que... Assim, ele vai usar uma expressão, daqui a pouco, eu traduzi aqui por inclusão superficial. Assim, uma moralidade inclusiva superficial. Porque ela não é... Assim, depois ele vai distinguir essa moral inclusiva superficial da moral inclusiva, que é a primeira grande expansão. Então, ou seja, não é a mesma coisa que a primeira grande expansão, porque a primeira grande expansão ela é mais ampla, mais abrangente, é menos superficial, é mais profunda, ele vai usar o termo. Então, há uma diferença aí. Bom, um meio de... Aqui, não sei, eu traduzi o EA dessa maneira, pessoal, mas seria tipo um meio ambiente de adaptação evolutiva, talvez, ou muitos meios. Então, aqui, na verdade, então, o que ele vai trazer? Qual é o ponto dessa sessão? Então, assim, ele sempre vai colocar um ponto, ele acrescenta um elemento e depois avança no argumento. Aqui, então, o que ele vai defender, uma suposição que existe na visão padrão, é que você tinha uma uniformidade do meio. Ou seja, você tinha um meio altamente adverso que levava com que as pessoas nos seus grupos fossem tribais para evitar contatos prejudiciais para o grupo. Mas ele vai dizer, olha, não é assim, porque as pesquisas arqueológicas, as pesquisas antropológicas, mostram que a coisa é um pouco mais complexa do que isso, que os meios não eram tão uniformemente prejudiciais. Você tinha alguns meios que eram mais favoráveis, e nesses meios mais favoráveis não é contraditório, não é absurdo pensar que surgiram respostas morais mais inclusivas. Bom, eles estão pesquisas arqueológicas, antropológicas, mostram que havia 2 tipos de cooperação com os outros grupos. Assim, eu não sei se eu traduzi correto, pessoal. Essa palavra ultimate é bem complexa de traduzir. Eu escolhi acasalamento porque eu não sei qual seria o melhor termo, mas seria assim, manter algum tipo de relação com membros do outro grupo, né? Assim, agora, como traduzir isso? Não sei. Eu vi que algumas pessoas usam, assim, na internet, às vezes coloca mate com match, que é essa ideia tipo desses aplicativos que tem hoje, né? Mas a ideia é de você manter relacionamentos com pessoas de outro grupo. Que no caso, a gente vai ver que era prioritariamente mulheres dos outros grupos, né? Assim, para quem estuda, assim, às vezes eu assisto alguns documentários sobre Neandertal, por exemplo, os humanoides. Então, assim, as pesquisas de genética hoje mostram que parte do DNA de muitas pessoas no mundo são de Neandertal, né? A gente tem um número muito pequeno, percentualmente, mas o nosso genoma, em boa parte da população mundial, tem traços que eram da população neandertal. Então, isso significa que mesmo a espécie humana, vamos dizer assim, antes de se tornar o Homo sapiens, esses outros aí, o que é o homem atual, houve reprodução entre seres humanos de diferentes grupos. Então, isso aconteceu. Então, isso é mais ou menos o que ele quer dizer. Então, havia algum tipo de relacionamento mesmo entre espécies que a gente chamaria de humanídeos, né, que não eram do mesmo grupo. Ou seja, havia... E as razões aí, claro, podem ser diferentes tipos, contextos, etc. O outro tipo era o comércio, né? Então, havia comércio. E aqui, novamente, eu não sei de cabeça essas histórias aqui, era mesolítica, né? E um pouco posterior se tem evidências até de alianças militares. Então, ou seja, acho que o Pleistoceno é antes, depois vem o Mesolítico, e no Mesolítico você tem alianças militares. Mas eu acho que a moralidade teria surgido já no Pleistoceno, pelo que eu entendi. No Pleistoceno tardio, uma coisa assim. Bom, entre essas formas, então, de cooperação, o comércio era mais de longa distância, né? A aliança militar, acasalamento, exigiam ao menos alguma forma de confiança. Então, o que o autor que está trazendo? Que para você ter esses 3 tipos de interação, você tem que ter algum tipo de confiança nas pessoas de fora do grupo, né? Então, quer dizer que você tem que manter algum tipo de regra moral, mesmo que mais básica, com essas pessoas de fora. Você não tem como fazer troca comercial com pessoa de outro grupo se você não acreditar. Vamos pensar, o Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, ele fala da questão da confiança, né? Ou seja, da promessa mentirosa. Então, se você
mente ao prometer, sei lá, você faz uma compra, por exemplo, uma pessoa, você troca mercadorias ali e você promete pagar daqui a pouco, sei lá. Claro que eu não sei se eles vendiam fiado, né? Mas assim, a ideia é que você tem que confiar nas outras pessoas para fazer esse comércio, para confiar também que o produto está ok, assim, porque você não vai ficar perdendo tanto tempo para ficar conferindo, assim. Você dá uma conferida rápida, se tiver ok, você vai embora. E leva a mercadoria e entrega a outra que você veio trazer. Se for no escambo, por exemplo, que era essa troca de mercadoria sem dinheiro, né? E também, assim, havia uma confiança com pessoas ou membros que eram parecidos com a gente, né? Então, ou seja, você tinha que cumprir promessa, você tinha que pensar na reciprocidade mútua, nas trocas. Então, assim, isso são valores morais, né? Mesmo que mais básicos, mas que seriam necessários para fazer essas interações. Bom, essa questão aqui, sei lá, no caso do acasalamento, é mais complicado, ele vai trazer alguns problemas aí para essa parte, tá? Mas na aliança militar também, se faz aliança militar, você tem que confiar que o outro vai te ajudar, né? Ou seja, o ponto dele aqui é se a gente fosse programado geneticamente ou biologicamente apenas para desconfiar das pessoas, apenas para ter medo das pessoas do outro grupo, como diz o tribalismo, esses tipos de interação não seriam possíveis. Só, se alguém quiser comentar, sempre pode parar, tá? Só avisar. Bom, assim, ele está argumentando hipoteticamente, né? Então, se houve tais interações entre os humanos nesse momento, então isso significa, dá para inferir, então a gente poderia inferir do fato que houve acasalamento com pessoas de grupos diferentes, que houve troca comercial de grupos diferentes, que houve alianças militares entre grupos diferentes. Então, desses fatos, que são fatos arqueológicos e antropológicos, que foram mostrados por evidências empíricas, então a gente poderia chegar à conclusão que aquilo que é o EEA ali, o meio da adaptação evolutiva, então não era adequado apenas para a moral tribalista. Vocês estão entendendo? Se foi possível surgir interações morais que iam além do tribalismo, então significa que os meios em que as pessoas se desenvolviam não eram apenas tribalistas. Então, que a gente também não é puramente tribalista. E também significa que os meios em que a moralidade se desenvolveu não eram uniformes. Estão entendendo? Assim, o que ele quer dizer, ou seja, então não é uniforme. Então quer dizer que haviam lugares em que era mais fácil ter uma moralidade mais inclusiva e lugares que era mais difícil. A maior parte dos lugares era mais difícil, isso ele concorda. Bom, continuando aí, depois, lá no parágrafo 9, então, número, mais ou menos, podem depois ver o texto, também algumas pessoas vão dizer, ele aponta isso, que essa moralidade não tribalista, essa moralidade mais inclusiva, ela é apenas superficial nesse período. E ela acontecia apenas entre grupos que compartilhavam a mesma cultura. Ou seja, então quer dizer que ela não era uma cooperação do ser humano para todos os tipos de humanoides, mas era uma cooperação com aqueles seres humanos que tinham mais afinidades com a gente. O que, na verdade, é muito semelhante ao que a gente faz hoje, né? Ou seja, a gente tende a ter mais facilidade de cooperar com pessoas que a gente tem mais proximidade, tem mais conhecimento do idioma, etc. Bom, daí ele vai dizer que os antropólogos sustentam que, em algum momento, essas associações soltas de bando entraram em cena. Ou seja, a ideia é assim, aqui o que ele vai dizer, para explicar um pouco essa história da cooperação da mesma cultura diferente, é que assim, ele vai usar algumas evidências antropológicas aí para desenvolver mais ou menos a seguinte ideia, que em algum momento, muitos grupos humanos, eles tinham rupturas, ou seja, você tem um grupo, sei lá, 50 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, sei lá, 100 pessoas. Esses grupos, às vezes, eles sofriam essa fissão, né? Você começava a ter subgrupos por diferentes razões. Às vezes, sei lá, havia um conflito ali sobre liderança. Ou seja, você pode pensar as mais diversas razões pelas quais os grupos humanos, de repente, se rompiam em mais de um grupo. E, assim, às vezes, até mesmo, uma das razões pode ser uma razão nada conflituosa, mas, assim, imagine que você tem 50 pessoas, 100 pessoas num grupo, e o local em que aquele grupo está instalado,
ele começa a sofrer uma capacidade grande por fatores climáticos ou coisa do tipo de produzir recursos para a sobrevivência do grupo. Então o grupo opta por dividir o grupo em dois pedaços, assim, olha, a gente não tem como manter 100 pessoas aqui, a gente consegue manter 50. Então vocês vão lá para outro, ó, tem uma outra terra lá, ó, vocês deveriam se juntar lá e vocês construir e plantar lá e coletar lá, sei lá, e caçar lá, assim. Então, assim, pode ter acontecido em vários momentos esse tipo de situação, ou seja, vamos pensar, mesmo quando, assim, sociedades contemporâneas, sei lá, quando, por exemplo, os alemães, os italianos saíram da Itália, da Alemanha, para vir para o Brasil, para o sul do Brasil, por exemplo, porque havia uma pressão seletiva ali, ou seja, você tinha uma crise econômica, uma crise de recursos, então essas pessoas vieram para uma terra que estava supostamente disponível, não vou entrar aqui na questão do colonialismo, né? Mas, assim, eles vieram para cá porque os recursos estavam mais escassos na Europa, então, seja, é um grupo que se separa do outro grupo que fazia parte para procurar situações mais favoráveis de sobrevivência. Então, é muito comum acontecer isso na história da humanidade mais recente, e a gente poderia pensar que isso também aconteceu lá nesse momento originário da moralidade. Então, ele levanta uma hipótese a partir da antropologia, mais nesse sentido também. Só que ele diz, olha, só que nessas rupturas iniciais, mesmo que o grupo tivesse separado, podia ainda acontecer algum tipo de interação, né? Assim, como eles falavam o mesmo idioma, porque eram do mesmo grupo, como tinham culturas semelhantes, era mais provável que esses grupos, mesmo vivendo em locais agora diferentes, eles trocassem mercadoria, lá produz mais isso, aqui produz mais aquilo, lá se tem mais uma caça mais abundante, aqui uma pesca mais abundante, assim por diante. Então eles poderiam cooperar entre si, mas ainda ser tribalista com os outros grupos, tá entendendo? Assim, ele poderia ser tribalista com quem não tinha cultura igual, mas não ser tribalista com aqueles que tinham cultura semelhante. Assim, sim, você quer falar, Alberto? Nessa exposição, eu estou pensando aqui, lembrando da filosofia da história de Kant, o quanto essa ideia que ele está defendendo se aproxima do conceito de sociável e sociabilidade. Então... assim, eu acho que aqui a ideia do Kant é que nós temos uma tendência tanto a se aproximar quanto a se afastar, né? Assim, acho que pode ter alguma relação com isso, porque assim a gente tende a ser sociável e a gente pode também ser insociável, né? Porque isso vai depender, assim, das pressões seletivas, né? Assim, só que a diferença, talvez, entre o que o Kant fala e o que o Buchanan quer defender aqui é que o Kant não vai falar do contexto. O Kant vai dizer que a nossa natureza é assim mesmo, né? Nós somos sociáveis e insociáveis ao mesmo tempo. A gente tem alguma dificuldade de lidar com o outro, mas ao mesmo tempo a gente não consegue sobreviver com o outro, porque a Terra é redonda e etc, né? Aqui o que o Buchanan vai dizer é que o meio tem um poder mais forte. Assim, o fato de a gente ser mais sociável ou mais insociável, para o Buchanan, depende das circunstâncias que a gente se encontra no meio ambiente. Então, se a gente encontra um meio ambiente mais hostil, a gente tende a ser mais tribalista. Se a gente se encontra num ambiente menos hostil, a gente tende a ser mais inclusivo. Então, isso também é uma hipótese, eu acho, do livro, algo que eu acho que nesse sentido o Buchanan está caminhando um pouco, assim, uma coisa talvez, assim, você que já leu John Rawls também, Alberto, assim, o John Rawls tem aquela parte, principalmente a terceira parte da teoria da justiça, em que ele fala da teoria do bem, né? E de como a congruência entre o bem e o justo, né? E de como certos traços da psicologia humana fazem, por exemplo, que a gente seja mais ou menos afeito a cumprir as regras, vamos dizer assim. Aqui, claro que as regras que o John Rawls está pensando são regras de cooperação, de justiça, etc., né? Eu acho que o Buchanan está dizendo, quando ele fala do design institucional, eu acho que é uma coisa meio rawlsiana, a ideia de que a gente sabe que assim, a questão, o Rawls vai falar que a gente tem que ter uma teoria da justiça
seja capaz de produzir o senso de justiça nas pessoas, né? Que seria essa disposição a cumprir com as regras do justo, né? Eu acho que assim, e de alguma maneira que o justo aqui é o inclusivo, acho, na teoria do Buchanan. Ou seja, que a gente tenderia a ser mais cooperativo, mais inclusivo, na medida em que a gente tivesse instituições menos hostis, né? Quando a gente vive num meio mais hostil, a gente vai tender a ser mais tribalista, a se proteger, né? Por isso que em momentos de crise econômica a gente se torna mais tribalista, né? Eu não sei se... Acho que sim. Eu acho que na crise, né, nos tornamos mais tribalistas ou autointeressados. Ou não, né? Começa a proteger... É um espaço para cooperação também. Uma questão no caso do Rio Grande do Sul, né? Que daí ali entra... É que assim, você tem que pensar também que no caso específico do Rio Grande do Sul, a gente já está falando uma moral que já é inclusivista, né? Assim, só faz sentido essa solidariedade que a gente tem para com essa população agora, a partir do momento que você já passou pelo grau inclusivista. Tá? Assim, enquanto você não tem essa moral inclusivista, você não, assim, não teria condição, porque assim, você não colocaria eles no mesmo patamar. O Estado também, né? O Estado civil. E já existe um Estado civil também. Então, ou seja, eu acho que tem que haver condições mínimas de civilização aí no sentido moral para poder permitir que a gente tem que ver eles como sendo de status igual. Em outros momentos da história humana, pode ser que a gente não visse da mesma maneira, entendeu? Porque a gente não os viria como membros da mesma espécie, talvez, né? Ou como membros igualmente valiosos. Bom, mas assim, a gente tem alguma relação, só que assim, eu acho que merece um estudo mais detalhado, né? Bom, assim, resumindo ali no 11, ele vai dizer que como essa cooperação ainda podia se manter entre grupos diferentes, até com, assim, ele diz até mesmo que, assim, ele começa a desenhar, depois que ele fala dessa, assim, porque ele faz um estudo meio genealógico da história, porque assim, diz assim, olha, então você tem um grupo que se separa do outro grupo, e daí esse grupo que se separou, como ele tem uma cultura, uma língua igual à do outro, ou semelhante, pelo menos, esses grupos conseguem cooperar entre si. Mas, assim, a questão é que com o passar do tempo, esse grupo vai ficar um pouco mais diferente. Mas como você já está habituado a cooperar, então, de alguma maneira, você ainda continua cooperando, às vezes, com aquele grupo. Então, quer dizer que a cooperação, mesmo com o passar do tempo, com grupos que ficaram diferentes, ainda continua existindo, entendeu? Então, assim, o que o Buchanan está tentando mostrar é como a narrativa padrão ela é problemática, porque ela não dá conta desses detalhes, né? Daí ele vai chegar no 12 ali, qual é o ponto principal dessa história toda? É que mesmo que a cooperação entre grupos humanos tenha sido limitada, ou seja, nesses casos que ele falou, aí, acasalamento, comércio distante, e mais tarde, alianças militares, não se segue disso tudo que eles se moveram de moralidade excludente a moralidade superficialmente inclusiva, porque tal transição exige cooperação entre grupos diferentes também. Assim, o que ele quer dizer é que, assim, eu acho que aqui o que ele quer traçar a distinção é que as pessoas que vão dizer que essa cooperação era só superficial, isso é problemático, porque a cooperação superficial ela teria mais dificuldade de acontecer quando os grupos não fossem culturalmente idênticos e quando os grupos não fossem idênticos quanto à linguagem. Então, ou seja, a cooperação com grupos um pouco mais diferentes exige uma inclusão mais robusta do que é meramente superficial. Então, é isso que ele está tentando apontar, pelo menos como eu entendi, né? Bom, acabando essa sessão aí, que apenas tentou mostrar que a gente tem mais de um meio de adaptação evolutiva, né? Então, a gente poderia dizer que tem alguma plausibilidade de sustentar que a moralidade tribalista ela é predominante. Então, ou seja, ele não está deixando de reconhecer
que no Pleistoceno, no momento em que a moralidade se desenvolveu na espécie humana, ela era mais tribalista. Assim. A maior parte das pessoas mantinham valores tribalistas. Mas isso não exclui a possibilidade de que alguns grupos tinham cooperação limitada com outros grupos e que isso permitiu mais tarde, na visão dele, cooperação com grupos mais diversos naquilo que ele chama de revolução neolítica. Novamente, eu não conheço a história da humanidade em relação a esses momentos, neolítico, paleolítico, etc. Então, assim, eu estudei isso lá na quinta série, no ensino médio de novo, mas nunca mais estudei a fundo. Talvez isso aqui que a gente está fazendo leve a gente a estudar agora. Mas nesse momento parece, então, que a partir dessas inovações de cooperação entre os grupos, vai surgir essa revolução neolítica em que os seres humanos vão criar novas comunidades políticas e eticamente diferentes, e nesse caso vai ser pela força, né? Então, acho que houve um momento aí, no momento posterior, em que, não sei se pelo número de pessoas no globo, etc., as pessoas começaram pela força, começarem a integrar grupos mais heterogêneos. Né? Aqui também, antes de entrar na discussão mais adiante, ele diz, no capítulo seguinte, que é o 5 e no 6, eu vou tentar explicar melhor essa história, eu vou tentar explicar, vou oferecer uma narrativa de como a gente situa essa inclusão que é superficial, na verdade, em um mundo que substitui a caça pela agricultura e a coleta pela agricultura. Então, ele não apresenta aqui ainda, mas ele diz o seguinte, olha, o surgimento da agricultura ele vai ter um papel importante nessa passagem de uma moral superficialmente inclusiva para uma outra moral um pouco mais inclusiva. Então, assim, ele diz assim, que na verdade a agricultura vai permitir a troca, né, com mais, assim, é muito mais difícil você trocar uma caça, porque você tem que caçar ela e ir rápido correndo para trocar, né? Mas a agricultura você vai poder ter uma quantidade maior de produtos e a troca vai se tornar mais, você pode armazenar, você vai ter os silos, né? Por exemplo, você guarda mercadorias e assim por diante. Bom, daí a pergunta da sessão seguinte é por que a cooperação entre grupos do meio de adaptação fica aquém da primeira expansão? Então, aqui o ponto dele, o que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar que, mesmo que tenha sido um progresso do ponto de vista da inclusão, ou seja, houve uma inclusão, houve uma moralidade mais inclusiva que o mero tribalismo, mas a gente ainda tem que entender que esse primeiro avanço, a gente pode chamar assim, esse primeiro processo de uma moralidade mais tribal para uma moralidade mais inclusiva que aconteceu no Pleistoceno, ali, depois na Revolução Neolítica, ali que ele falou, isso ainda é muito longe daquilo que ele está chamando aqui de primeira grande expansão. Então, ou seja, as grandes expansões são muito mais abrangentes do que isso que aconteceu de maneira muito precária ainda nesse momento. Daí, assim, ele não vai entrar, eles não vão entrar no mérito aqui se comércio, se acasalamento, etc., com outros grupos, conta como uma moralidade superficialmente inclusiva ou não. O que ele quer focar aqui é algo mais simples e mais central. Ele diz que essas formas de cooperação limitada, elas são limitadas em dois sentidos. Elas não são tão abrangentes quanto a cooperação dentro do grupo de convivência diária, então, seja, a cooperação que um grupo tem com o outro, ela é menor que a cooperação que você tem com membros do outro grupo. Nesses casos, acasalamento, comércio, eram cooperações muito menos robustas. E também esses tipos de cooperação, elas podem ser realizadas de maneira bem-sucedida sem que qualquer participante tenha tido o desenvolvimento de uma moralidade profundamente inclusiva. Então, seja, essas pessoas que faziam comércio, as pessoas que tinham relacionamentos com pessoas de outros grupos éticos, culturais, até mesmo em alguns casos, essas pessoas não precisavam ser pessoas moralmente inclusivas no sentido mais amplo. Ele vai tratar dos casos, ele vai dizer, olha, então eu vou tratar agora. Bom, o caso do comércio é ainda mais fácil, né? Assim, comércio, vamos pensar, mesmo hoje, quando você vai comprar uma mercadoria, às vezes você vai lá, bate um papo com a pessoa que está vendendo, uma amizade, etc. Mas às vezes não, você vai, ó, eu quero um sapato aí
e me vê rápido, aí que eu estou com pressa. Não precisa nem ter muita interação se você não quer na hora de fazer uma troca comercial, né? Assim, claro que você pode, às vezes, conversar, tentar conhecer a pessoa, mas não é necessário para fazer isso. Então, seja, você não precisa considerar outra pessoa como igual na hora da interação comercial, né? Você vai lá, pega o produto, entrega o produto que você veio para trocar pelo que você veio comprar, e assim por diante. E está tudo ok. No caso da interação sexual ali, que é o acasalamento, também não é necessariamente o caso. Você não precisa também necessariamente ter uma relação inclusiva. Claro que assim, hoje em dia a gente tem o relacionamento, a ideia que o relacionamento seja igualitário, sejam inclusivo, e assim, inclusivistas, etc. Mas nesse momento da história da humanidade, isso estava muito longe disso, né? Assim, ele cita até alguns casos, sei lá, você tinha a questão dos escravos ou escravocratas, né, porque mantinham relacionamentos com pessoas de outro grupo e não tinha, né, não tinha status de igualdade. Assim, chega até a fazer referência aqui à América do Sul, em que, no caso do Brasil, provavelmente, né, mas claro que isso vale para outros países também da América do Sul, em que haviam relacionamentos entre os escravocratas e os escravos, porque eles eram tidos como propriedade. Então não era uma igualdade, né? Não tinha igualdade aí. Então, assim, com esses exemplos, ele só tenta mostrar, olha, você pode ter relações de interação desse tipo com essas pessoas e não ter igualdade de maneira nenhuma. Então, ou seja, isso não mostra que havia uma igualdade, um status igual. E ele vai dizer que até muito, na verdade, se a gente for olhar com sinceridade, a história humana é bem recente a questão do status igual na relação. Ou seja, ele vai falar que o patriarcado, as disparidades de status, elas ainda existem com medida alguns pontos, né? E, assim, então, a melhora maior foi nos últimos 100 anos, eu diria, né? Ou 120 anos, no máximo. Mas, assim, antes a questão era bem mais complicada, né? Então, haver esse tipo de prática em diferentes grupos não garante igualdade nenhuma entre os membros. Seguindo aí, então existem também razões para acreditar que também nas sociedades primitivas essas relações elas eram muito mais fruto de coerção, né? Então não era uma coisa cooperativa necessariamente. Então, muito assim, ele fala até aqui da situação de que era comum nesse período histórico, vamos dizer, e mais tarde também, os homens atacarem outros grupos para capturar mulheres. Assim, então havia até isso nesse momento da história da humanidade. Então, seja, quando se fala, por exemplo, que o nosso DNA tem elementos do Neandertal, isso pode ter surgido muito mais por questões coercitivas do que exatamente por relacionamentos amigáveis, né? E assim, ele cita até casos atuais, assim, eu não sei direito o que o ISIS faz, né, aquele grupo terrorista, mas esse grupo terrorista ISIS faz isso, ainda captura mulheres, né? E também as tribos indígenas, acho que no caso do Brasil, acho que é a Yanomami, sei lá, outra tribo, que também ainda capturam mulheres de outras tribos. Então, existe, ainda hoje, pessoal, esse tipo de prática, ela existe. E aqui ele faz um pouco de crítica, assim, muitas pessoas ficam achando que os testes genéticos dos restos, sei lá, arqueológicos e do nosso genoma hoje, por exemplo, informar muita coisa, que houve interação, que havia contato, mas como havia esse contato, a gente não sabe, o teste genético não mostra, não tem como o teste genético provar se esse parte do nosso genoma que é neandertal ou que é de outros grupos humanoides, que isso tenha sido obtido por maneira cooperativa. Isso pode ter sido obtido por várias maneiras, inclusive de maneira mais violenta possível. Claro que, assim, ele também vai fazer uma ressalva aqui no parágrafo seguinte. Claro que não significa que não possam ter havidos, assim, a gente tem, sei lá, essas coisas de ficção, sei lá, Pocahontas, por exemplo, é um desenho animado, aí é um filme, acho também, em que fala dessa interação aí entre pessoas de grupos diferentes, aí de maneira amigável, etc. Claro que pode ter acontecido em alguns casos, isso não era também impossível de acontecer, podem haver havido interações em que o status de igualdade era mútuo. Então, isso não está também excluído, existe essa possibilidade.
Só que mesmo que isso tenha acontecido, assim, só que ele também vai, ou seja, vamos aceitar. É possível que eu tenha havido casos de relacionamento entre membros de grupos diferentes e que isso tenha sido igualitário, isso tenha sido cooperativo e não forçado, vamos dizer assim. Mas para ele isso também não implica que as pessoas que tinham esse tipo de prática mais igualitária, que elas já tivessem um conceito de ser humano, tal como a gente tem na primeira expansão. Ou seja, o que ele quer dizer é, ok, pode ter acontecido práticas cooperativas de relacionamentos amorosos, etc., entre membros de diferentes grupos, mas isso ainda não é a mesma coisa que a grande expansão, porque essas pessoas não tinham o conceito de ser humano, eles não tinham essa postura igualitária com todos os seres humanos, eles tinham essa postura igualitária apenas com essas pessoas que eles tinham esses relacionamentos. Então, por que não? Então, ainda é compatível com a ideia de que o membro do outro grupo que não são compatíveis para acasalamento não tem status iguais. Ou seja, aquele membro considerava como igual aquela pessoa que ele tinha uma afeição. Só. Os outros membros do grupo ainda continuavam sendo temidos, ainda continuavam recebendo um tratamento tribalista. Então, para a gente chegar na primeira grande expansão, todas as pessoas dos grupos humanos teriam que ser iguais. Né? Bom, o ponto básico, segundo ele, então que o acasalamento e o comércio com membros de fora do grupo, independente da pressão seletiva, não produziram apenas formas morais para a cooperação interna ao grupo. Então, ou seja, eu acho que o ponto que ele quer chegar é esse, ou seja, foi produzido, isso tem evidência empírica, cooperação também com fora do grupo. Então, isso é suficiente para mim destruir ou colocar graves problemas com a visão padrão. E assim, daí agora ele traz um outro ponto, e quais as vantagens? Quais eram as vantagens evolutivas dessas interações, do acasalamento, do comércio, depois das alianças militares? Assim, o ponto positivo, a vantagem que havia nessas interações cooperativas com membros fora do grupo, é que aperfeiçoava a adequação reprodutiva do grupo. Ou seja, o comércio aumenta o estoque de bens de sobrevivência. Ou seja, você tem mais bens. Se você faz o comércio, vamos pensar, se você tem mais produtos de um tipo e menos produtos de outro tipo que você precisa, você troca o excedente de um produto pelo excedente que o outro tem de outro produto. E assim vocês dois ganham. Ou seja, vocês se tornam dois grupos que têm vantagens diante das pressões seletivas, porque vocês conseguem sobreviver melhor, porque senão vocês teriam, sei lá, se você tem muito de um produto e pouco do outro, você pode ter um déficit calórico, você pode ter um déficit de recursos para uma certa atividade humana que é indispensável para a sobrevivência, e você tem muito de um e pouco do outro. Você troca, você resolve o problema do outro, o seu problema. Assim, eu acho que essa ideia é interessante. Depois ele traz também com a questão do acasalamento com pessoas do outro grupo, você aumenta a população do seu grupo, de alguma maneira. E com isso também aumenta inovações culturais, seus genes são transferidos, etc. Então, tudo isso traz vantagens adaptativas ao grupo em questão. Ele diz, se é correto que a gente está falando até agora, dessa cooperação limitada, então isso seria o começo de um tipo de análise evolutiva que ele chama de plausível, e de como a gente chegou da moralidade superficialmente inclusiva e a nossa moral não é tão inflexível quanto o tribalismo. Ou seja, então o ponto que ele traz aqui, que ele vai começar a explorar agora, é a questão da flexibilidade, a questão da plasticidade. Ele vai começar a trazer um conceito que não apareceu aqui, é o conceito de plasticidade. Então, a nossa natureza é plástica. Plástica não no sentido mas assim, no sentido de maleável. Bom, ele traz a nova hipótese, então, na sessão seguinte. Então, isso, pessoal, se vocês quiserem parar, comentar, é só falar. Bom, uma nova hipótese, os desafios variáveis do meio de adaptação seletiva que produziram uma capacidade adaptativa plástica de respostas morais. Então, duas maneiras de afirmar que as pressões seletivas não produziram uma mente moral tribalista. Ou seja, postular que o meio de adaptação evolutiva não era tão hostil a respostas inclusivas, então, ou seja, se ele não era tão hostil, se haviam meios não tão hostis, é possível que em alguns locais, né, a resposta moral mais flexível, mais inclusiva tenha acontecido.
com estranhos. E outra maneira é simplesmente apelar à flexibilidade geral da mente moral. E como ele vai dizer aqui, ele vai recusar a segunda, porque a segunda parece um círculo vicioso, você está fazendo uma petição de princípio, né? Você está supondo aquilo que você tem que provar. Então ele vai tentar mostrar a primeira, né? Então, tentar mostrar que os meios, o ambiente não era tão hostil. Então ele opta pela primeira, como ele diz, e a segunda é vazia. A segunda não vai trazer nenhum poder explicativo em relação do progresso, do regresso, então ele já meio que descarta essa segunda, diz, olha, vou deixar ela de lado porque ela não vai acrescentar muita coisa aqui para a minha pesquisa. Bom, então vamos desenvolver a hipótese da plasticidade, que é a primeira, né? Então, alguns locais ofereciam oportunidades não apenas para conflito, mas também para cooperação entre membros de diferentes grupos. Então, é isso que ele vai tentar desenvolver aqui como sendo a primeira alternativa. Ele cita uma figura chamada Kim Sterling, não sei, que diz que as relações entre os grupos eram variáveis e contingentes no Pleistoceno. Ou seja, e particularmente aqui, ele diz que nos meios mais secos e mais agradáveis, a interação com estranhos não era tão perigosa. Então, assim, o que ele traz? Ou seja, existe, assim, então, vamos dizer assim, no pântano, na floresta tropical, era mais difícil você ter uma interação cooperativa com outros grupos, mas em meios, em áreas mais secas, em áreas, sei lá, menos intimidadoras, é possível que houvesse com mais facilidade cooperação com pessoas do grupo diferente. E ele diz, se houvesse suficientes oportunidades para essa cooperação não agressiva, para essa cooperação não hostil, porque o meio não era tão hostil, então a seleção natural poderia, aos poucos, selecionar pessoas que realizavam esse tipo de cooperação porque se dava vantagem. Então, ou seja, é porque assim, a ideia da seleção natural é que ela vai selecionando aqueles traços, aqueles comportamentos que são mais vantajosos do ponto de vista da pressão seletiva. Então, se houvesse um mínimo suficiente de interações cooperativas entre membros de diferentes grupos, esses membros de diferentes grupos obtivessem a vantagem diante dessas pressões seletivas, então aumentaria cada vez mais esses grupos que faziam isso. Porque exatamente funciona assim na natureza. Quando um grupo tem um tipo de comportamento, um tipo de traço que é mais vantajoso, esse grupo se destaca diante dos outros grupos e começa então a haver cada vez mais interações desse tipo, né? Ou seja, vamos pensar, um grupo que tem... Vamos pegar uma coisa, vamos pensar um exemplo concreto, fictício. Você tem dois grupos, você tem um certo ambiente, você tem diferentes grupos, alguns grupos realizam essas interações cooperativas do comércio, por exemplo. Esse grupo que realiza a interação cooperativa do comércio, ele consegue trocar mercadorias e em momentos em que produtos importantes para a sobrevivência são mais escassos ali, por algum fator climático, coisa do tipo, então aquele grupo consegue subsistir, sobreviver àquela pressão, porque ele conseguiu trocar mercadoria com outro. O outro grupo que não tinha aquela interação cooperativa, que não trocou a mercadoria, ele começou a perecer mais. E pode até mesmo deixar de existir. Então, é um pouco nessa direção. Mesma coisa da questão de relacionamentos com outros grupos. Assim, pode ser que, ao ter o relacionamento entre grupos diferentes, um grupo transfere genes para outro grupo. E aquele grupo, por exemplo, pode ser um grupo mais resistente a um tipo de doença que um outro grupo. E como aquele grupo, então, teve pessoas que tiveram relacionamentos com outro grupo, que tinham um patrimônio genético mais resistente àquela infecção, com aquela doença, então mais membros desse grupo que tiveram essa influência genética positiva vão sobreviver, e aqueles grupos que não tiveram contato com esse grupo que tinha mais resistência vai morrer, vai desaparecer, ou tende a desaparecer. Então, ou seja, então é mais ou menos nessa linha, eu acho que ele está pensando aqui. Tá, continuando. Então, ou seja, resumindo, essa situação ia produzir uma mente moral mais flexível, né? Porque esses seres humanos que tinham essa propensão, o ambiente mais favorável para a cooperação e aproveitaram essa oportunidade para cooperarem, então eles iam se destacar e iam se tornar os grupos predominantes em algum momento, e isso faria então que a mente moral flexível fosse mais o caso do que antes, e cada vez mais.
Bom, depois ele fala que a história padrão, né, vai falar que a relação dos grupos é sempre competição e belicosa, mas ele vai dizer que a competição pode ser de várias maneiras. Você poderia pensar até mesmo que a competição fosse até mesmo para obter novos membros. Então, poderia haver uma competição até mesmo para trazer membros de outros grupos para o seu clã, vamos dizer assim, porque um número maior de membros no clã torna o clã mais forte que o outro. E também tem essa questão que alguns membros podem ter sido voluntariamente ou involuntariamente expulsos, podem querer sair, não quero participar mais, não quero mais, ou seja, estou sendo maltratado aqui, vou cair fora, ou então eles podem ter sido expulsos porque cometeram algum erro moral lá interno ao grupo, e daí os grupos podem querer lutar por esses membros adicionais para ter mais gente no seu grupo e assim por diante. Bom, assim, ele traz até essa ideia, ou seja, nesse momento, um dos recursos mais raros que tinha era exatamente ser humano, né? Ou seja, se você tivesse mais pessoas, você teria mais mão de obra, você teria mais soldados e assim por diante. Então, ter mais seres humanos no grupo era algo interessante. Então, a receptividade aos estrangeiros poderia ser uma vantagem evolutiva interessante nesse momento. E os grupos que eram mais hostis, que eram mais uniformemente hostis, ele coloca aí, eles teriam dificuldade de ter novos membros. Já os grupos que eram mais promiscuamente abertos teriam mais vantagem, né? E assim por diante. Na verdade, não, promiscuamente não. Na verdade, aqui ele vai defender, na verdade, que os extremos é o promiscuamente aberto e uniformemente fechado, vamos dizer assim. Aqui ele vai defender, na verdade, uma posição intermediária, porque se você também é muito aberto, você também pode ter problema. Também, assim, quando você tem aqui, vai no parágrafo seguinte, vai tratar essa disposição a aceitar os membros de fora, né? Isso não significa também que, quando você tem essa disposição a aceitar esses membros do outro grupo, que você também estaria dentro da grande expansão. E ele vai apresentar 3 razões pelas quais você não estaria dentro da grande expansão. Primeiro, porque essa admissão do estrangeiro ela era seletiva, né? Não era qualquer pessoa que entrava no grupo. Então, tendia a haver um certo critério na hora que você aceitava ou não alguém no grupo. Essa admissão também de membros de fora, ela também é provisória. Então, ou seja, quando você é aceito no grupo, você tem que, com o tempo, provar que você merece permanecer no grupo. Então, por isso, assim, não é uma igualdade imediata. Para você se... Alguns grupos talvez nunca concedessem, mesmo hoje, por exemplo, a gente pensar, mesmo que você vá viver num outro país, você não tem necessariamente, às vezes você pode viver a vida inteira e não ter cidadania plena. Ou seja, vamos pensar, a Constituição brasileira, ela proíbe cidadãos estrangeiros de algumas coisas, ou seja, pessoas estrangeiras. O estrangeiro ele vai adquirindo alguns direitos, mas alguns direitos são reservados, assim, alguns cargos eleitos, eles não são disponíveis a pessoas estrangeiras. Então, ou seja, mesmo que a gente aceite a pessoa, que ela viva muito tempo no Brasil, ela pode não ter todos os direitos que um brasileiro nato tem. Isso vale para vários países do mundo. Então, isso também é o caso em comunidades primitivas. Também, às vezes, é isso que eu falei, ó, o terceiro. Às vezes você admite alguém no grupo, mas essa pessoa vai ter um status inferior para sempre. Então, ou seja, para ser a grande expansão, teria que ser uma igualdade plena aqui, né? Assim, resumindo ali no 30, ele retoma, né? Ele vai dizer, olha, então a moralidade humana ela não é necessariamente tribalista, ela pode ser mais inclusiva. E disso a gente percebe o quê? Que ela só, assim, que aquela visão padrão ela só pode fazer sentido se você supõe esses 2 dogmas, né? Só que esses 2 dogmas não se sustentam diante dessa característica que a mente humana, que é a plasticidade, né? Moral. Bom,
Vamos à outra sessão, respostas morais plásticas aqui, né? Ele vai, então, explorar aqui um pouco mais essa hipótese, dessa flexibilidade que a gente tem em relação aos estranhos, e como isso confere vantagens. E, assim, ele diz até mesmo que essa plasticidade ela é muito comum na natureza, né? Ele cita que... pessoal, eu não tive tempo para pesquisar, mas a pulga da água aqui, ela seria um tipo de animal que ele é muito plástico na natureza diante de seus predadores, né? Eu não entendo muito bem como é que isso funciona, mas ela se modifica, parece, dependendo do ambiente que ela está. E parece, inclusive, que ela é um bicho totalmente diferente num ambiente e no outro, né? Ela muda totalmente de um ambiente para outro. Então, ou seja, o que ele quer dizer é que não é algo, assim, totalmente fora da curva. A ideia de que os seres vivos são plásticos, que eles se moldam aos ambientes em que eles vivem, em certos aspectos, claro, não em tudo, né? Então, isso é muito mais difundido na natureza do que parece. E por isso também que a nossa plasticidade moral é algo que não está de acordo com aquilo que acontece na natureza. Só que a plasticidade moral, ela permite tanto evoluir moralmente quanto regredir, né? Daí aqui ele traz uma coisa interessante nesse 33, assim, que a questão da plasticidade, e por que algumas pessoas, às vezes, não compreendem a plasticidade, ou não conseguem perceber a plasticidade, é que a gente, às vezes, está acostumado a ver só um tipo de pessoa. Então, se você observa apenas seres de um tipo, né, e num meio específico, você está acostumado a ver seres humanos num tipo de contexto. Então, ou seja, que você tende a pensar que a única resposta que o ser humano consegue oferecer é aquela, vamos dizer, o ser humano é assim mesmo, ele é conservador, ele é tribalista, mas é porque você está vendo pessoas naquele contexto. Você não está acostumado a ver pessoas em outro contexto. Então, ou seja, se você vê só daquele tipo, você pensa, a única resposta e a exclusiva resposta é aquela. Os seres humanos são tribalistas por natureza, porque se só vê pessoas tribalistas em ambientes que favorecem o tribalismo. E ele reconhece, na maior parte da história humana, a gente foi tribalista, isso é verdade. Porque as condições que os seres humanos viveram eram semelhantes àquelas que gerou esse tipo de resposta. Mas o fato de que o ser humano predominantemente foi tribalista, não segue que ele necessariamente tem que ser tribalista se o ambiente for um pouco diferente. E as evidências empíricas mostram que em ambientes um pouco distintos, eles desenvolveram outras respostas mais plásticas, respostas mais inclusivas. Ele vai fazer um apelo aqui, uma agenda de pesquisa mais rica no estudo evolutivo da moralidade. Então, aqui é a conclusão do capítulo, tá, pessoal? São só mais 4 parágrafos. Então, ele conclui o capítulo com uma nota preventiva. Então, com esse livro, ele não está preocupado em corrigir erros de quem confunde as possibilidades da moralidade com a realidade da moralidade. Então, ou seja, assim, aquilo que a moralidade foi e aquilo que possivelmente ela poderia ser a partir do que ela foi, não é, uma coisa não implica na outra. Se a moralidade foi tribalista, não quer dizer que ela tem que ser tribalista. E assim, a moralidade não é estática, ou seja, o que ele quer dizer, ou seja, as pessoas tendem a pensar que a moralidade surgiu de uma maneira e vai continuar sempre de uma maneira. E ele diz, olha, eu também não estou dizendo aqui que as melhores pessoas que discutem evolução, que eles cometem os erros que eu estou acusando aqui. Não, essas pessoas não são culpadas disso que eu estou falando aqui. Eles não são alvo do meu livro. E ele até diz o seguinte, ó, mesmo que a moralidade tenha sido fixa, o que ele também não concorda plenamente, ela não é estática, ela não é sempre do mesmo jeito. E também não é o foco do livro aqui, ele vai dizer, olha, eu não estou preocupado em discutir, em tratar de todas as conclusões que aqueles conservadores evolutivos defendem. Então, não estou querendo responder todo mundo. Até porque ele diz, olha, eles são deterministas biológicos grosseiros, então, ou seja, eu não vou perder meu tempo com gente grosseira, que faz pesquisa rasteira, que faz pesquisa muito simplistas. Então, ou seja, a gente tem que discutir com pessoas que são mais refinadas, teorias mais refinadas, teorias mais sofisticadas. Agora, você discutir com uma pessoa que faz uma abordagem grosseira, com argumentos simplistas, não vai acrescentar perder tempo responder essas pessoas, né?
Então, o livro, ele tem, na verdade, ele vai dizer objetivos mais positivos, mais construtivos. De um lado, ele está preocupado em desenvolver uma teoria de como é que acontece a mudança moral em larga escala. E ao fazer isso, ele quer esclarecer como é que o progresso é possível, como é que o regresso é possível do ponto de vista moral. Também ele está preocupado em esclarecer em que maneira a nossa moralidade depende do caráter do nosso ambiente social, que é algo que eu já venho dizendo em vários momentos do livro. E a gente precisa, então, da tal compreensão para que a gente possa, então, assumir o nosso destino moral, que é o nome do livro, e que a gente possa, então, ter algum tipo de controle sobre o tipo de moralidade que a gente vai ter. Então, seja, particularmente mudando o nosso design institucional, ou seja, mudando as instituições sociais, você pode mudar. Isso que eu falei daquela questão do senso de justiça do Rawls, porque o Rawls está dizendo, ou seja, é um pouco a ideia do Rousseau, né, de como é que o ser humano pode ser vivendo em instituições melhores. Então, talvez a teoria do Rousseau também é bastante compatível com isso que a gente está discutindo aqui, né? Daí aqui ele diz que ele quer alistar a ciência, né? Ele quer tomar, ele diz, olha, eu gostaria que os cientistas e o que adotassem assim, o problema que eu estou colocando aqui, que eles tomassem para si algumas questões que eles não têm se preocupado muito, mas que seria importante para a pesquisa, né? Que ajudar a gente a aprender e também formar o nosso destino moral de maneira mais progressiva, né? Então, assim, o que ele quer fazer é persuadir os evolucionistas a pesquisar não apenas a origem da moralidade, mas também a mudança moral para proteger a nossa moralidade, para que ela seja mais inclusiva e não que a gente seja levado mais à regressão moral. E ele diz que quem melhor pode fazer esse tipo de pesquisa não é nem ele, porque ele não é biólogo. Ele está tentando aqui dar os pitecos dele. Mas, assim, seriam os biólogos evolucionistas de qualidade. Eles poderiam colaborar com a gente, né? Nesse tipo de pesquisa, porque eles são aquelas pessoas que melhor entendem dessa área. Também, se a gente tivesse essa análise científica desses cientistas, né, isso também livraria a gente de alguns preconceitos. Que um dos preconceitos é que tudo que a gente precisa saber sobre a moralidade é como ela contribuiu para a nossa adequação reprodutiva. E a moralidade não é só sobre isso, a moralidade tem mais coisas para tratar. Então, seja, a gente tem que parar com esse preconceito que tudo que a moralidade pode fazer tem a ver com isso. Não, a moralidade que pode incorporar as duas expansões não tem nada a ver com isso. O que a incorporação dos animais tem a ver com adequação reprodutiva? Não está muito claro. E daí, assim, ele termina o capítulo, né, dizendo que a próxima dica para resolver esse grande quebra-cabeça que o livro está tentando resolver, né, ele vai propor algumas questões que ele acha que poderiam auxiliar a partir do que ele concluiu nesse capítulo, né? Então, que se a análise padrão evolutiva diz que o caráter original da moralidade foi formado por aspectos do meio em que a moralidade surgiu, então o caráter da moralidade muda se o meio mudar, não é? Ou seja, então o padrão teria que reconhecer isso. Parece que ele não quer reconhecer isso. Então, a moralidade também, o caráter dos agentes morais mudam se construímos nichos em que alguns de nossos comportamentos é independente da adequação. Então, meios produzidos pelos seres humanos em que novas formas de moralidade podem surgir e que não tem nada a ver com a adequação reprodutiva. Então, aqui também ele diz, olha, o ser humano produz o seu meio ambiente também. E se a gente consegue produzir o meio ambiente, então quer dizer que aquilo que era o meio ambiente anterior, que pressionava a gente numa direção, pode não estar existindo mais. E, por fim, outra questão, que ele termina o capítulo, o que é comum aos meios em que a moralidade é independente da adequação. Ele diz, o comum aqui é que são meios em que a humanidade tem alcançado excelência, na verdade, na adequação reprodutiva. Né? Ou seja, quando a gente já tem uma excelência na adequação reprodutiva, a gente galga outros objetivos, as nossas interações se orientam para outros objetivos e assim por diante. Então, pessoal, assim, a síntese do capítulo é isso. Não sei se alguém tem algum comentário aí. Eu acho que o interessante é ele reafirmar esses pontos, né, Charles? E a proposta de assumir o nosso destino em prol de uma concepção moral inclusiva, ou includente, né? Conhecendo a nossa biologia, a história biológica, e ao mesmo tempo chamando a atenção para a responsabilidade, né? A gente tem que tomar nas mãos o nosso destino moral. Perdão?
Assim, eu acho que é interessante. Eu não sei no que isso vai dar, mas é interessante. Bom, normalmente a gente não faz essa pesquisa, né? Essa pesquisa mais empírica ou da história natural. E ele tem bastante elementos, tanto nesse livro ou no anterior, chamam a atenção para esse aspecto, né? Assim, eu acho que a gente tem que se informar, assim, acho que a gente tem que estudar ciência, né? Os filósofos estudavam ciência, né? Assim, o Kant, Leibniz, vários filósofos estudam outras áreas. A gente é que faz filosofia só pura e simples, daí acaba sendo mal informado sobre os problemas, né? Creio que sim, né? Eu acho que esse retorno da filosofia, ou no caso que nós gostamos aí da filosofia moral, talvez uma psicologia moral, uma história, né, nossa, né? Bom, não sei se temos mais comentários, não sei, Mariana, não sei nem. Tá. Acho que não, tá tranquilo. Vou parar a gravação, pessoal, e, bom...